Olá, galera, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo, graças a Deus. Eu espero que com vocês também esteja tudo bem, certo? Antes de iniciarmos nossa aula de redação, venho falar sobre a atividade extra que eu passei para vocês na aula anterior, lembra? Que foi o correio eletrônico que eu iria estar lendo através do mural do afeto, certo? Só que vocês podem ver, está todo em branco. Por quê? Porque não tiveram mensagens. Então, quem não enviou mensagem, né, a turma toda, eu estou aguardando, que só vai ser até essa semana, tá? Porque depois desse vídeo que vocês assistirem a explicação, fizerem sua atividade, deixe lá a mensagem de vocês na plataforma, tá bom? Porque no próximo mês já vai ser outra atividade. Então, eu espero que todos participem, tá? Porque, como eu falei, está contando ponto, tá? E todas as atividades eu estou pontuando, tá bom? Então, vamos lá iniciar nossa aula, certo? Depois desse pequeno aviso, com a explicação, com a correção da atividade de vocês do livro, certo? Do capítulo 5, né? Como eu expliquei a vocês, a crônica humorística, agora vamos responder a atividade da página 91. Começa na página 91 até a 96. Então, na página 91 tem aí o trecho, né? Um idoso na fila do Detran. Vocês leram esse texto, né? Muito interessante, tá? E retrata coisas, né, do cotidiano da nossa vida atualmente. Como eu expliquei a vocês, que a crônica trata, né, assuntos abordados no dia a dia, os autores. Na página 92 também, certo? Página 92. E aí tem o texto na página 92. E vamos lá para a página 95, onde tem aí a primeira pergunta. A primeira pergunta é pessoal, né? Para vocês responderem, a segunda comentar com os colegas, então vamos pular essas duas e passar para a terceira pergunta, que diz assim: na crônica, o narrador conta como se sentiu ao ter sido considerado idoso na fila do Detran. É sobre o que se trata o texto. Aí vem letra A. Por que as pessoas o julgaram idoso? Como no texto mostra, né, ele foi considerado idoso, né, pelas características físicas dele, certo? Sua aparência. Sua aparência, né, parecia dele ter mais idade do que a que ele tinha. Então, coloquem aí. Se vocês colocaram isso, mais ou menos isso também está correto, tá? Quem não colocou ou não colocou nada, coloquem aí. Por causa da sua aparência, vírgula, ou seja, vírgula, de suas características físicas, certo? Quando falo de aparência, características físicas. Letra B. Que sentimentos ele demonstrou ter em relação a isso? Pelo que vocês perceberam no texto, né? Ele ficou irritado, indignado, surpreso pelo fato de terem dado essa idade toda a ele, tá? Quem colocou isso está correto. Quem não colocou, coloquem aí. Irritação, indignação e surpresa, certo? Foram todos esses sentimentos demonstrados por ele no texto. Letra C. Explique por que essa situação o incomodou tanto. Por que ele se incomodou tanto pelo fato de terem dado mais idade a ele, pelo fato da sua aparência. Essa pergunta, vocês vão estar, quando vocês leram o texto lá, vocês perceberam, né? Porque ele não aceita a condição de ter tornado idoso e de ter sido chamado e visto dessa maneira. Ele não aceita, né, já ser chamado desse jeito, né, as pessoas já verem ele como um idoso. Então, coloque aí, por isso que incomoda ele. Porque ele não aceitava a condição de ter se tornado idoso. Porque ele não aceitava a condição de ter se tornado idoso, vírgula, e principalmente, vírgula, de ter sido chamado e visto dessa maneira, né? Porque ele foi chamado e visto dessa maneira, como um idoso, tá? Ponto final. Quarta questão. Na crônica, o personagem,
esperava que as pessoas protestassem diante do fato dele furar a fila. Com essa atitude, geralmente negativa, o favoreceria com essa atitude? Aí vocês vão ter que responder, né? Dessa forma aí, as pessoas não o veriam como idoso, se as pessoas fossem protestar. Por quê? Na crônica, o personagem esperasse lá mostra que ele esperava que as pessoas fossem protestar, né? O fato dele estar furando a fila, né? Percebessem que ele não era idoso, né? E que eles iriam reclamar. Aí a pergunta é, com essa atitude geralmente negativa, iria o favorecer? Não. Dessa forma, as pessoas não o veriam como idoso. Coloquem aí a resposta. Dessa forma, as pessoas não o veriam como idoso. Quinta questão. Em um trecho do texto, o narrador faz a seguinte afirmação. Pelo menos alguma coisa se renova nessa idade. Letra A. A que renovação ele está se referindo? Nesse caso, ele está dando uma ideia de que ele está falando que o que vai se renovar vai ser a carteira de identidade. Por quê? Porque a idade não tem como se renovar, não é isso? Então, ele está se referindo à carteira de motorista, certo? Desculpem. Coloquem aí. A renovação da carteira de motorista. É a isso que ele está se referindo, quando ele fala isso. Pelo menos alguma coisa se renova nessa idade. Letra B, com que intenção ele diz isso? Aí vem, né, com que intenção, né? Que foi tipo uma figura de linguagem, né? Uma ironia. Então, coloquem aí, com que intenção ele diz isso? Para lamentar que a idade é algo que não se renova. Para lamentar que a idade é algo que não se renova. Vírgula. Ou seja, o ser humano não tem como fugir da velhice. Vírgula. Ou seja, o ser humano não tem como fugir da velhice. Certo? É com essa intenção que ele diz isso, tá bom? Vamos lá para a página 94, tá? O narrador cita o nome de pessoas conhecidas que, segundo ele, enfrentariam a mesma situação se estivessem naquele momento no Detran. Com que intenção, né? Ele citou todas essas pessoas, todas aquelas pessoas que ele falou, né? Para se consolar. Por quê? Porque ele sabia que as outras pessoas também teriam passado por essa situação, né? Que idoso passa. Então, coloquem aí. Para consolar-se, vírgula, sabendo que outras pessoas também passam por isso. Coloquem aí. Para consolar-se, vírgula, sabendo que outras pessoas também passam por isso. Certo? Ponto final. Sétima questão. O título da crônica é Um idoso na fila do Detran. Qual o efeito de sentido ao empregar o artigo indefinido? Que é aí né? Outra pergunta é, o sentido expresso pelo título seria o mesmo se empregasse o artigo definido? Aí vem aquela questão, né? O artigo indefinido pode ser qualquer um. Já no definido, é um idoso específico, uma pessoa específica. Então, vamos lá. A primeira pergunta, qual é o efeito de sentido ao empregar um artigo indefinido? Aí vocês colocam aí. Transmite a ideia de indeterminação, vírgula. Ou seja, pode ser com qualquer pessoa idosa. Pode ser, transmite uma ideia de indeterminação, vírgula. Ou seja, pode ser com qualquer pessoa idosa. Ponto. A outra pergunta é, o sentido expresso pelo título seria o mesmo se empregasse o artigo definido? Vocês acham que sim ou não? Não, como eu expliquei para vocês. Porque o uso do artigo definido alteraria o sentido, né? E especificaria a pessoa. Coloquem aí, ponto, né? Não, vírgula. Porque o uso do artigo definido alteraria o sentido expresso pelo título, vírgula. Pois ele especificaria a pessoa, tá bom?
Porque aí, dessa forma, como eu disse a vocês, quando eu digo é qualquer um idoso. Quando eu falo o idoso, eu estou especificando um idoso, certo? Oitava questão. Observe o trecho a seguir extraído da crônica. A gente acha que pode chegar aos 80, mas aos 100. Explique a função com que os parênteses foram utilizados. Aí, nesse caso, o parênteses entrou em parêntese essa frase, por quê? Porque foi introduzida, né, um comentário do narrador, certo? O narrador quis deixar o comentário dele, que foi esse. A gente acha que pode chegar aos 80, mas aos 100, né? Porque o personagem achou isso, tá? Aí o narrador perguntou. A gente acha que pode chegar aos 80, mas aos 100, certo? Então, coloquem aí. Foi com essa função. Para introduzir um comentário do narrador, certo? Letra B. Que efeito de sentido a interrogação no final desse trecho expressa? Uma dúvida, né? Como eu já disse a vocês, a interrogação tem essa função, tá? Então, coloque aí. Indicar uma dúvida sobre a possibilidade de uma pessoa conseguir viver até os 100 anos de idade, certo? Foi essa a indagação que o narrador quis trazer, certo? Repetindo, indicar a dúvida sobre a possibilidade de uma pessoa conseguir viver até os 100 anos. Aí vem lá, página 95, explorando a crônica. Primeira questão, em relação ao veículo de circulação da crônica, responda as questões. Onde a crônica foi publicada? Aí lá no final, certo, do texto, e lá, onde é que ela foi publicada? Em Crônicas de um Fim de Século, em um livro, certo? Coloquem aí. A referência que está aí é de um livro, se vocês puderam perceber, certo? Nesse livro aí que tem esse título. B. Em que outros veículos podemos encontrar a crônica? Como vocês podem saber, a crônica a gente encontra em jornais, revistas, sites, livro, como está aí, tá bom? Em todos esses lugares, em todos esses veículos de comunicação, podemos encontrar a crônica. Segunda questão, a crônica costuma extrair seus temas do cotidiano. Vamos explicar a vocês. Letra A. Que fato cotidiano serviu de base para a construção dessa crônica? Aí, qual foi o fato do cotidiano? A ida de um senhor para o Detran para renovar a carteira de motorista, né? E o fato, né, dele se sentir incomodado por ter sido tratado como idoso, tá? É tudo isso que vocês extraíram, a ideia central principal do texto. Foi para isso o cotidiano que se viu a construção dessa crônica. Então, vamos lá. A ida de um idoso, de um senhor, desculpe, até o Detran para renovar a carteira de motorista. Desculpe. E o fato dele se sentir incomodado por ter sido tratado como idoso. Ponto final. Letra B. Quanto tempo aparentemente duram os acontecimentos narrados na crônica? É explícito lá o tempo que é tratado na crônica? Então, o tempo é tratado de acordo com a fila, né? E se ele não está em uma fila, então coloquem aí. O tempo de o personagem ser chamado para sair da fila. O tempo do personagem ser chamado para sair da fila e refletir sobre isso. É o tempo, certo? É onde o narrador marca lá o tempo na crônica, certo? O tempo de o personagem ser chamado para sair da fila e refletir sobre isso, tá? É a resposta da letra B. Terceira questão. Uma crônica pode ter vários objetivos. Divertir o leitor, emocioná-lo ou fazê-lo refletir. Qual das afirmações a seguir está de acordo com a crônica lida? Tratar de um assunto cotidiano de forma divertida e bem-humorada. Não é isso? Porque na segunda diz, aborda uma situação cotidiana. Certo, beleza, está abordando uma situação cotidiana. Mas ela não está despertando a emoção no leitor. Não é uma emoção de certo? Não está tratando de emoção, está sendo bem-humorada. Tanto que ele faz até graça, faz piada, né? Cita outras pessoas também, certo? Por isso que a segunda está errada. E a terceira está errada porque não está refletindo de forma crítica sobre um problema atual.
certo? É um problema de os idosos, né, não, muitas das vezes não conseguirem, né, o seu lugar na fila, mas ele não está trazendo de forma crítica, e sim de forma bem-humorada. Por isso que a primeira alternativa é a alternativa que está sendo tratado nessa crônica que vocês leram, certo? Os objetivos. Quarta questão. Ao tratar sobre um assunto cotidiano, a crônica de Zueni Ventura apela para a sensibilidade do leitor. Explique de que forma ele faz isso. Então, quer saber de que forma ele apela para a sensibilidade do leitor. Aí vocês vão colocar. De forma como o narrador encara a própria velhice, com leveza e bom humor. É essa forma que vai sensibilizar o leitor, né? Ele não traz de uma forma crítica, de uma forma triste, não. Ele traz de uma forma, botem aí, pela forma como o narrador encara a própria velhice, vírgula, com leveza e bom humor, certo? É dessa forma que ele trata o assunto cotidiano na crônica, tá bom? O narrador. Vamos lá. Página 96, né? Página 96, quinta questão. Em um texto narrativo como a crônica, a história pode ser contada por um dos dois tipos de narrador a seguir, como eu já expliquei a vocês. Narrador observador, que é aquele que observa e não participa dos fatos, e o narrador personagem, que conta a história e participa dos fatos, certo? Então, letra A. Transcreva um trecho da crônica em que apareça a voz do narrador. Tem vários, né? Como lá aquele exemplo que a gente leu que ficou entre aspas, né? Mas tem outros, coloquem aí. Tem quando ele diz: olhei em volta e procurei com os olhos o velhinho, mais nada. Ponto. De repente percebi que o idoso, que a dama solitária queria proteger do empurra-empurra, não era outro senão eu. Está apresentando esse trecho à voz do narrador que aparece, tá bom? Aí a letra B. Com base nesse trecho, qual o tipo de narrador da crônica? Pelo que vocês perceberam? Personagem, né? Isso, ele está narrando a própria história dele. Então, por isso que é narrador-personagem, certo? Então, já respondemos, né, a A e a B com uma pergunta só. Então, coloquem aí, narrador-personagem. Por quê? Porque é visto que ele narra fatos acontecidos com ele próprio. Coloquem aí. Porque ele narrador personagem, que é o tipo de narrador. Porque ele narra fatos acontecidos com ele próprio, certo? Letra C. Se o tipo de narrador dessa crônica fosse outra, o que mudaria na narrativa? Né? Mudaria a perspectiva sobre o qual a história é contada, né? Se não vai ser ele, o personagem que vai estar narrando sua história, ele vai trazer de um outro ângulo de vista, né? Se eu estou narrando um fato sobre uma história que aconteceu com você, eu vou estar narrando do meu ponto de vista, então é outro ponto de vista. É diferente de você narrar o fato que aconteceu com você próprio, certo? Então coloquem aí. Mudou a perspectiva sobre o qual a história é contada, tá? Sexta questão. Em diversos momentos, o narrador apresenta falas ou citações. Observe o trecho. Desculpa. Ah, sim. Onde é que eu estava mesmo? No Detran, diz uma voz. De quem você acha que é essa voz citada pelo narrador? De quem é? Aí vai ser uma resposta pessoal, vocês vão ter que falar. Mas é possível que essa fala seja a voz do próprio narrador. Porque nesse trecho aí está sugerindo que ele está falando consigo mesmo, né? Tentando, né, interagir com ele mesmo e o interlocutor perceba, né? Para que ele venha estar percebendo que ele está contando a própria história dele, certo? Aí uma dica para vocês. É pessoal, mas vocês vão colocar aí, certo? E pode ser, né? Seja do narrador, mas é do narrador para que o autor observe, preste atenção que é ele que está contando sua própria história, tá? Sétima questão é: que elementos da esfera jornalística podemos identificar em uma crônica? Quais são? Aí vocês botem aí. E da esfera literária, que vai ser a mesma, praticamente, uma pergunta só. Você bota aí. Podemos afirmar que a temática em torno do cotidiano, como eu já falei a vocês, é o elemento jornalístico da crônica, vírgula.
podemos afirmar que a temática em torno do cotidiano é o elemento jornalístico da crônica. Ponto e vírgula, desculpe. A preocupação com a linguagem, o jogo verbal e o apelo à sensibilidade do leitor são os elementos literários. A preocupação com a linguagem, o jogo verbal e o apelo à sensibilidade do leitor são os elementos literários. Ponto final, certo? Aí nós concluímos, né, a correção da atividade. Agora vamos passar para o assunto, que vai ser explicado. Antes disso, vamos só, né, dar um feedback no assunto crônico-humorístico. Então, qual é o público-alvo da crônica-humorística? Da crônica-humorística, desculpe. Público em geral, ou todos que se interessem por esse gênero, certo? Qual é o objetivo? Tratar, né, como eu disse a vocês, os fatos do nosso cotidiano, né, de forma particular, com base na subjetividade do autor, né, de forma como vocês viram, que ele participa contando, né, colocando palavras do seu jeito, tá bom? Quais são as características? Várias tem, né? Como eu falei a você, narrativa com poucos personagens, tem o espaço, o tempo, as marcas da oralidade, como, né, é trazida pelo autor, né? E a extração do fato do cotidiano e as situações tratadas, certo? Todas essas são as características. Então, o assunto que eu vou explicar agora está da página 101 até a 106, que é sobre figuras de linguagem. Então, vamos lá para a explicação do assunto, figuras de linguagem. Peguem aí o caderno de vocês, se vocês quiserem fazer alguma anotação, tá? E vamos lá começar a nossa aula. Começar a nossa aula não, desculpa, começar o nosso conteúdo. A primeira figura de linguagem que vamos tratar é a metáfora, certo? O que é que podemos falar sobre a metáfora? A metáfora é uma comparação, né, nascida da relação de semelhança, né, ou características comuns entre dois seres, tá? Nós temos os seres fictícios, né, e o ser humano, né, propriamente dito. Então, a metáfora vai estar fazendo, assim, uma relação de semelhança, né, da comparação da semelhança entre ambos. Como podemos ver aí no exemplo. Ela é um anjo, né? Ela é um anjo, sentido figurado. Ela quem? A pessoa, eu, ser humano, certo? Fui comparada ao quê? A um anjo, a um ser fictício, né? Criado. Então, nós temos o ser criado, o anjo, como que uma pessoa boa, né? Uma pessoa que só faz o bem. Então, eu fui comparada a um anjo. Então, essa característica foi usada como que? Como uma metáfora, tá? Para dizer que eu sou uma pessoa boa, tá bom? Outro exemplo aí ela tem músculos de aço, né? Quando ele diz ela tem músculos de aço, nós temos aquele super-herói criado, fictício, que é o Homem de Ferro, né? Quando diz que eu, como ser humano, pessoa, tenho músculos de aço, quer dizer que eu sou forte, tá bom? Outro exemplo é aí, aquele homem é um leão. Quer dizer que ele é o animal propriamente dito? O ser irracional? Não. Quer dizer que ele também é forte, ou então ele é um líder, certo? Quando diz que aquele homem é um leão, tá? Outro exemplo é, ela é uma flor. Ela é aquela planta? Ela é aquela flor? Não, está querendo dizer que ela é linda. Ela tem alguma característica de uma flor, certo? Quando diz, ela é uma flor. Então, quando utilizamos todas essas frases, né? Quando utilizamos essa comparação, né? De semelhança entre o ser humano com outro ser, tá? Nós estamos usando a figura de linguagem metáfora, certo? Anotem aí no caderno de vocês, certo? Todos esses exemplos, tá? Tudo que vocês entenderam que eu acabei de explicar sobre metáfora. É importante vocês terem no caderno também, certo? Próxima figura de linguagem é a comparação. Não confunda, certo? Quando eu estou falando de comparação, eu estou comparando, né? Fazendo a comparação de um ou mais seres. Mas, quando eu utilizo a comparação, eu vou estar utilizando todos esses tipos aí, esse tipo aí de conjunção, que é a conjunção de comparação, que é como, tão, quanto, certo? Olha o exemplo aí. O meu coração está igual a um céu cinzento. Eu estou fazendo uma comparação? Estou comparando o meu coração a um céu cinzento. Eu estou dizendo que o meu coração está triste, certo?
Outro exemplo é, você fica aí parado como um poste. Então, eu estou comparando, né, a pessoa ali parada com o poste, que o poste não sai do lugar, tá? Essa é a comparação. O outro exemplo é, o carro dele é rápido como um avião, certo? Eu estou comparando a velocidade do carro dele com o de um avião, certo? Então, vejam aí essa comparação. Então, a comparação é uma figura de linguagem que você pode, que é bem demarcada com o uso da conjunção, como, tão e quanto, como vocês puderam ver aí no exemplo, certo? Vai estar comparando um ser com o outro ou um com mais ser, certo? Eu trouxe aí esses exemplos que é para vocês perceberem, certo? Como é que ocorre essa comparação, tá? Anotem aí no caderno, tá? E vamos passar para a próxima figura. A próxima figura, o próximo slide é a diferença, né? Entre a comparação e a metáfora. Já que eu trouxe os dois, um ao lado do outro, para vocês entenderem, né? Como é que vocês vão poder estar aí diferenciando um do outro, tá? Mas é muito fácil. Por quê? Porque a metáfora vai estar lá dizendo Maria é uma flor, vai estar falando que Maria, comparando a característica de Maria com um ser ou um objeto, tá? Inanimado, certo? Já na comparação, não. Eu vou estar utilizando uma conjunção para poder estar comparando Maria com aquele objeto. Então, percebam aí a diferença. Quando eu falo Maria é uma flor, eu estou afirmando, estou dizendo que Maria tem as características da flor, né? Já na comparação, não, eu estou dizendo que Maria é como uma flor, ela tem as atitudes de uma flor. Percebam aí a diferença de um outro, que é a conjunção. Então, para vocês entenderem a diferença de metáfora e comparação, vai ser o uso da conjunção. Tem a conjunção, né? A conjunção de comparação, como, tão, quanto, é uma comparação. Não tem, é uma afirmação, eu estou dizendo Maria é uma flor, então é uma metáfora. Se eu disser Maria é uma flor, Maria é um anjo, certo? Tudo isso é uma metáfora. Agora, se eu disser Maria é como um anjo, uma comparação, tá bom? Vamos lá para o próximo, a metonímia, certo? Então, como é que eu falo sobre a metonímia? A metonímia vai ser a troca, né, de um nome por outro a partir de uma relação real, concreta e objetiva existente entre eles, certo? Então, eu vou estar trocando, né, um nome por outro a partir de uma relação real, né, uma relação que eu sei que é concreta, que existe entre aquelas pessoas. Vamos lá ver o exemplo? Eu já li o Machado de Assis, agora quero devolvê-lo. Ressuscitou? No caso, ele está falando que já leu o próprio autor, uma relação real, concreta, ele está lendo. Não, não existe isso, certo? Então, aí que está a metonímia, né? Como é que ele vai devolver um autor que já morreu, né? Então, não tem como devolver. Então, a metonímia vai estar aí nessa comparação, nessa relação, certo? Existente do autor vivo, ou quando a pessoa fala do autor vivo, mas só que o autor está morto, certo? Não tem como você ressuscitar ele. Como aí está no exemplo. Não tinha teto em que se abrigasse. Teto em lugar de casa, né? Então, eu vou estar utilizando palavras, né, que vai estar trazendo, por exemplo, nesse exemplo aí. Eu já li o Machado de Assis, agora quero devolvê-lo. Devolvê-lo quem? O Machado de Assis ele está se referindo, e não ao livro, certo? Então, ele deveria ter colocado, né, lá bem detalhado. Só que pelo fato dele ter falado devolvê-lo, então ele utilizou a metonímia, que aí a mulher não entendeu, certo? A mesma coisa quando eu disse agora. Não tinha teto em que se abrigasse. No lugar de teto, né, que foi eu falei teto de uma maneira, né, bem ampla, quer dizer o quê? Lugar de casa. Outro exemplo é, ele comeu uma caixa de chocolate.
Ele comeu a caixa de chocolate ou o que estava dentro da caixa de chocolate? Então, tem que prestar atenção, certo? Como eu falei a vocês, a metonímia vai ser tipo como se fosse uma pegadinha. Você tem que especificar, né? Então, aí vocês teriam que colocar, ele comeu todo o chocolate que havia dentro da caixa, certo? Seria o correto. Mas aí tá dizendo o quê? Ele comeu uma caixa de chocolate. Então, ele comeu o que estava dentro da caixa, certo? Foi o que ele quis dizer. Mas pelo fato dele ter descrito dessa forma, se tornou uma metonímia, certo? Outro exemplo é pão para quem tem fome. Pão no lugar de alimento. Ele utilizou a expressão pão, né, que é uma coisa real, uma coisa concreta que a gente sabe que tem, para expressar, né, o alimento que, né, para quem tem fome tem que comer. Então ele quis utilizar pão, né, que foi a metonímia, para poder trazer, né, essa frase com mais expressão, certo? Então, explicando novamente, a metonímia vai ser uma figura de linguagem que vai estar utilizando, né, uma palavra que tem uma relação real, uma relação concreta e objetiva, certo? Existente. Então, quando eu falo pão para quem tem fome, eu estou falando, estou citando um alimento para quem tem fome, que vai, não é quer dizer que a pessoa vai comer o pão propriamente dito, eu estou querendo utilizar a palavra pão para expressar, né, no lugar de alimento, tá bom? Continuando. A próxima figura de linguagem vai ser a catácrise, certo? O que seria a catácrise? A catácrise, ela vai estar nomeando objetos do nosso cotidiano, para os quais nunca se deu um nome específico, certo? Nunca teve um nome específico em todas as regiões. Como no exemplo aí, dente de alho. Dente de alho, nós conhecemos, né, como o alho, que é a cabeça toda, um pedaço do dente do alho. Já em outros lugares tem batata da perna, cabeça de alfinete, braço do sofá, etc. Então, a catástrose vai estar nomeando objetos do nosso cotidiano. Então, se eu estou nomeando coisas que é do meu dia a dia, né, para o qual não tem um nome específico, certo? Isso vai ser uma catácrise. Quando eu digo, saia daí de cima do braço do sofá. O sofá tem braço? Não tem. Eu estou nomeando, né, um objeto do meu cotidiano. Quando eu digo, fulano tem uma cabeça de alfinete, eu estou, não, desculpe, fulano tem uma cabeça de alfinete, não. Quando eu digo, traga aí esse alfinete, porque a cabeça dele está enfiada no sofá. Aí eu estou nomeando, né, o alfinete. Estou dizendo que o alfinete tem cabeça, mas o alfinete não tem, certo? Outra coisa, quando eu digo a batata da perna. A perna não tem batata. Sabemos que o nosso corpo é dividido em todos os membros. É difícil da gente lembrar, né, todos os ossos, tal, mas nós sabemos que a perna não tem batata, certo? A batata vai ser uma verdura, tá bom? Então, quando vocês veem toda essa nomeação de objeto do cotidiano, né, e ao qual não tem um nome específico, você está nomeando desse jeito assim, é uma catácrise, certo? Para a próxima figura de linguagem, vamos lá. Elipse. O que é que eu posso falar da elipse? A elipse é a emissão de um termo da frase facilmente subentendido pelo contexto. Como, professora? Eu estou emitindo ali um termo de uma frase fácil, né? Subentendido, que você já subentende pelo contexto dela, o que é que ela quer se tratar. Como no exemplo aí. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Após a queda, nenhuma fratura. Então, eu subentendi, né? Que depois que a pessoa caiu, ela não teve nenhum ferimento. Como tá aí, ó, sobre a mesa, apenas uma garrafa. Então, eu omiti o verbo haver, né? Então, eu já entendi que em cima da mesa vai estar ali uma garrafa. Então, subentende, né, que ali havia uma garrafa em cima da mesa, mesmo eu omitindo o verbo haver, certo? Outro exemplo é: esta garota veio sem pinturas, uma saia rosa, um moletom, sapatos
vermelhos. Então, a omissão da palavra sem, aí eu fui entender que a garota veio sem todas essas características aí, certo? Então, a elipse vai se tratar, né, da emissão de um termo, de uma frase facilmente subentendida. Então, se eu digo, repetindo, após a queda, nenhuma fratura. Então, subentende que essa frase, eu vou sim subentender pelo contexto, né, dessa frase, que o rapaz, né, teve uma queda e não obteve nenhuma fratura. Ele não fraturou nada. Ele está bem. Então, nessa frase fácil, né, aí que eu coloquei para vocês vão estar subentendendo o contexto, um contexto que não foi explícito nessa frase, né? Eu subentendi isso, né? Quando a pessoa me disse que após a queda nenhuma fratura, eu subentendi que a pessoa que teve essa queda, né, está bem, não teve nada, certo? Então, a elipse vai se tratar disso, vai se tratar, né, da emissão de um termo, né, da frase facilmente subentendido pelo contexto, né? Aquela frase que está ali e que a gente já subentende coisas, né, através daquela frase que foi dita a gente facilmente, tá bom? A próxima figura de linguagem é o pleonasmo. O que seria o pleonasmo? É a informação repetida desnecessariamente. Quando eu fico repetindo aquela informação, né, desnecessária. Se a pessoa está vendo, ou se está ali descrito, por que eu vou repetir aquela mesma coisa, certo? Aí o exemplo. Vi com meus próprios olhos. Os olhos foram feitos para quê? Para ver. Por que eu repeti que foi com os meus próprios olhos, certo? Então, eu vi. Pronto. Se você viu, foi com seus próprios olhos. Não precisa você estar repetindo. Então, esse efeito de estar repetindo é o pleonasmo. Vi com os meus próprios olhos. Esse efeito aí de repetição das palavras, certo? Se trata do pleonasmo. Outro exemplo, como podemos ver aí ao lado, é: o pai ordenou que a menina entrasse para dentro imediatamente. Outro pleonasmo. Se ela vai entrar dentro de casa, tá? Não precisa colocar para dentro. Se ela vai entrar para dentro, certo? Esse daí é outro fato que ocorre o pleonasmo. Outro exemplo é: ela cantou uma canção linda. Se é uma canção, ela cantou, certo? Então, mais um pleonasmo vocês podem perceber. Então, o pleonasmo se trata de informação repetida desnecessariamente. Se você fala para uma pessoa, né, para um leitor, né, por exemplo, entre dentro, entre para dentro. Eu sei que a pessoa vai entrar para dentro, então não precisa repetir entre para dentro. Só falar entre. Outro pleonasmo que usamos muito é saia para fora. Não é só utilizar saia. Não precisa você dizer saia para fora, porque a pessoa já entende que é para sair, certo? Então, repetindo, o pleonasmo vai ser essa informação repetida desnecessariamente, né, em um mesmo contexto, em uma mesma informação, tá bom? Outra figura de linguagem é o anacoluto. O que seria o anacoluto? Não está aí no livro de vocês, mas eu quis trazer para vocês, né, aprenderem, né? O anacoluto é o rompimento do esquema sintático da frase, como aí está aí no exemplo. Mulheres, impossível viver sem elas. Eles, o único desejo é exterminar-nos. Ele nada podia assustá-lo. Então, o ocoluto vai estar aí rompendo o esquema sintático da frase. Você vai estar falando em uma primeira pessoa, né? E aí vai estar rompendo, se referindo a uma terceira pessoa, tá? Dando uma ideia de mais pessoas em uma frase. Como vocês viram aí, eles, o único desejo é exterminar-nos. Ou seja, o desejo deles é exterminarmos quem? Nós mulheres, a terceira pessoa que ele está falando, certo? Então, o homocoluto vai estar aí trazendo esse rompimento sintático, tá bom? Então, estou dando só uma pincelada, só para vocês entenderem por cima. Por quê? Porque o que vai estar no livro focado são esses outros que eu falei e vou dando continuidade. Agora, o próximo é a antítese.
O que é a antítese? É a emissão de um termo da frase facilmente subentendida. Ou seja, como está aí no exemplo, a guerra não leva a nada, devemos buscar a paz. Se eu digo, né, numa frase, a guerra não leva a nada, subentende-se, né, que se a guerra não leva a nada, então não devemos fazê-la, né? Devemos ficar ficar na nossa, né? Ficar em paz, sem promovê-la, certo? Então, esse outro sentido, né? Essa outra expressão que trouxemos depois de que dizemos a guerra não leva a nada, devemos buscar a paz, é o que causa o efeito de sentido da antítese, certo? Que é a emissão de um termo, né? Da frase facilmente subentendido, que ocorre em uma ideia oposta, como está aí. A guerra não leva a nada, devemos buscar a paz. Quando eu falo entre guerra e paz, dois efeitos de ideias, dois sentidos diferentes, ideias opostas. Mas eu estou querendo dizer que uma, né, pode levar a outra ou assim sucessivamente. Então, estou trazendo duas ideias opostas, certo? Mas com uma frase, né, subentendida que dá para fácil entender, né? Então, se eu falo a guerra não leva a nada, subentende-se, né, que se a guerra não leva a nada, né, então devemos ficar na nossa, em paz. Então, quando dizemos devemos buscar paz, se devemos buscar paz, então não vamos procurar guerra, tá bom? Entender esse efeito de sentido. Então, quando em uma frase dá essas ideias opostas, certo? De facilmente, que dá para facilmente ser subentendida, então esse efeito que causa é a antítese, tá bom? Outra é a ironia. O que a figura de linguagem de ironia nos traz? Ela consiste no uso de uma expressão pela qual dizemos o contrário do que pensamos com a intenção sarcástica. Essa é mais comum, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Por quê? Porque usamos muito ela, né, com a intenção de sermos sarcásticos com alguma coisa, né, com um pensamento, né, quando vamos dizer alguma coisa que é ao contrário, como está aí no exemplo. Pobre paga mais impostos. Como está aí nessa sagem. Pobre paga mais impostos. Na sagem, na verdade, o pobre fica sem comer, porque não pode comprar, né? Logo, nem paga imposto. Como é que o pobre vai pagar mais imposto? Certo? Então, foi uma ironia dessa sagem. Quando, como por exemplo, também dizemos, fulano trabalha muito, ele acorda 11 e vai dormir meia-noite. Então, estou querendo ser irônico, né? Como é que fulano trabalha muito se ele acorda 11 da manhã? E sabemos que o trabalhador se acorda o quê? 6, 7 horas da manhã para ir trabalhar, certo? Então, o uso da ironia consiste nisso, né? Em uma expressão contrária, né? Do que pensamos, com a intenção de sermos sarcásticos, tá bom? Outra figura de linguagem é o eufemismo, né? Que está aí também no livro de vocês. O que seria que tratamos o eufemismo? O eufemismo é uma suavização, desculpe, de um fato trágico, rude, chocante ou desagradável, por meio de uma expressão mais suave, né? Quando nós queremos trazer, né, esse fato trágico, esse fato rude, esse fato chocante, né, de um modo mais suave, que a pessoa venha compreendê-lo, certo? Como está aí no exemplo. Passou desta para uma melhor. Estou querendo dizer que a pessoa morreu, mas não vou dizer, fulano morreu. Fulano pode perguntar, cadê esse crânio? Só posso dizer, passou desta para uma melhor, que a pessoa vai entender que a pessoa morreu, ao invés de eu dizer morreu, certo? De trazer um fato bem trágico, tá? Outro exemplo é, não é dado ao trabalho. Então, eu estou querendo dizer que quando eu falo não é dado ao trabalho, eu estou aqui dizendo que a pessoa, né, em vez de dizer preguiçoso, em vez de dizer, ah, fulano é preguiçoso, aí eu digo, não, fulano não é dado ao trabalho, certo? Aí eu digo que fulano não é preguiçoso. Outro exemplo é, como vocês viram aí nessa imagem, o burro. Ele não é muito sábio. Eu não vou dizer ele é burro. Não.
né? Eu vou suavizar o fato, eu vou dizer, ele não é muito sábio, né? Eu estou trazendo esse fato, né? Esse fato rude de uma forma mais suave. Então, pelo fato de eu estar trazendo esse fato de uma forma mais suave, eu estou usando a figura de linguagem eufemismo, tá bom? Quando vocês verem a frase dessa forma, ela está trazendo um fato, né, chocante, trágico, desagradável de uma forma mais suave, é essa figura de linguagem, tá bom? O eufemismo. Outra figura de linguagem é a hiperbole. O que seria a hiperbole? A hiperbole vai ser o exagero da realidade, a fim de impressionar quem ouve, tá? Ele vai trazer um exagero daquela realidade que a pessoa está ali, né? Para poder chamar a sua atenção. Como aí está no exemplo. Ela chorou rios de lágrimas. Quando eu digo fulana está chorando rios de lágrimas. Eu estou querendo trazer um exagero para que a pessoa, né, venha se impressionar, venha chamar a atenção dela para que vá lá conversar com fulana, tá bom? Outro exemplo é, estou morrendo de sede. Embora que, se vocês não beberem água, né, vocês ficam com muita sede, mas não chega a ser esse fato exagerado, morrendo de sede. Ninguém morre assim, tá? Então, é outro exagero para dizer que eu estou com muita sede. Aí, ao utilizarmos essa figura de linguagem, que é a hiperbólica, estou morrendo de sede. Outro exemplo é quando a fulano está atrasado e você está esperando aquele fulano e fulano chega. Aí você diz, há séculos que eu te espero. Não é séculos, é algumas horas, né? Fulano se atrasou algumas horas. Mas pelo fato de eu querer trazer um exagero, né? Para impressionar a pessoa que chegou atrasada, né? Me deixou esperando, eu uso esse termo, né? Essa figura de linguagem, a hiperbólica. Há séculos que eu te espero, tá? Outro exemplo aí, né? Que está aí na imagem, que chega até a ser cômico, vive nadando em dinheiro. Ninguém vive nadando em dinheiro, literalmente nadando lá, né? É um exagero para dizer que a pessoa tem condições, está podendo fazer muitas coisas, certo? Aí foi usada essa figura de linguagem para expressar isso, tá? Hiperbole, vive nadando em dinheiro. Outro exemplo é a prosopopeia, quer dizer, outro exemplo não, desculpa, outra figura de linguagem, né? Que é a personificação, a prosopopeia. Vocês já escutaram esse termo, personificação. Então, quando ocorre quando coloca em cena seres que não podem dela, ou seres que não podem dela, não poderiam participar, como, por exemplo, aí, a formiga disse para a cigarra, cantou, agora dança. Nesse caso aí, vocês estão dando personificação, ou seja, vocês estão dando fala, vocês estão dando ações humanas a uma cigarra, a uma formiga, sendo que, literalmente, no sentido literal, esses animais, né, esses insetos não podem fazer isso. Então, essa é a presopopeia ou personificação, quando você dá ações, tá? Ou sentimentos a objetos ou animais, né, ou seres inanimados, tá bom? Outro exemplo aí, por exemplo, é o sol amanheceu triste e escondido. Nós sabemos que o sol não tem expressão, né? Então, o sol faz parte do sistema solar, tá? Então, sabemos que ele não pode ficar triste, nem ter essa ação de se esconder. Então, nós estamos dando ação e sentimento ao sol, tá? O outro exemplo aí é o fogo dançava com o vento. Nós sabemos que o fogo nunca vai dançar com o vento, porque se o vento passar, o fogo apaga. Então, eu estou dando uma ação ao vento e ao fogo, tá? Estou dizendo que ambos estão dançando. O outro exemplo aí é a cadeira começou a gritar com a mesa. Sabemos que a cadeira é colocada na mesa, mas nós sabemos que são objetos que não falam e não têm ação. Então, estou personificando, estou dizendo que a cadeira, né, está tendo a ação de gritar com a mesa, certo? Então, todas essas ações, tá? Ações ou sentimentos que são colocados em seres ou objetos inanimados, tá? É a personificação, é a prosopopeia, tá bom? Então, todas essas figuras de linguagem que eu acabei de falar, façam aí a anotação, coloquem no caderno, vou deixar lá a atividade para vocês, tá bom? Na plataforma. Espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida podem deixar lá, tá?
Obrigada pela atenção de vocês. E aí a mensagenzinha da semana. Vai dar tudo certo. E se não der, a gente tenta de novo, porque tem que ser assim. A gente tem que tentar. Não podemos desistir, tá? Lembrando, deixem lá também a mensagem de vocês, certo? Que eu vou estar aguardando ansiosamente para poder estar transmitindo aqui para o colega de vocês, tá? Então, ficamos por aqui. Até a próxima.